Das pais amados, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo lá em Efésios, livro da carta aos Efésios, do apóstolo Paulo. Então a gente vai pedir para os amados abrirem as suas Bíblias. Carta aos Efésios, capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do verso 1 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi-me dada. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima de perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos participantes e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Amém? Amém. Deus possa nos abrir o conhecimento e abrir os nossos corações, para que nós possamos entender a sua palavra e aplicar em nossas vidas. Meus queridos, esse texto é onde o apóstolo Paulo ele fala da revelação de Deus que foi dada a ele, revelação divina que Deus o entregou. E se nós abrirmos, e se nós olharmos com mais atenção para o texto, nós podemos enxergar que o apóstolo Paulo, ele nesse trecho, ele está falando de uma coisa que não era acessível às pessoas daquela época. E dessa forma, ele, lá mesmo no texto, ele está dizendo: olha, há muitos séculos não foi revelado a ninguém, a nenhum profeta, o que Deus estava revelando para o apóstolo naquele momento, naquela ocasião. Então, esse texto serve para nós nos atermos
e compreendermos qual era esse propósito de Deus para a vida do apóstolo. O que era que Deus estava querendo fazer naquele momento. Nós sabemos que aquela região e aquelas pessoas estavam passando por muitos problemas. Problemas religiosos, problemas sociais, problemas políticos, perseguição terrível da igreja. Aquelas pessoas estavam atordoadas com todos esses acontecimentos. Mas veja só, a vocação especial de Paulo consistia em ser testemunha de Jesus Cristo. Isso determinou sua estratégia de evangelização. Nesse empreendimento, chegando a uma cidade desconhecida para ele, não abriu mão da proclamação na sinagoga. A sinagoga que era como se fosse a igreja hoje. Mas, tarde, na ligação com as igrejas judaico-cristãs na Palestina, empenhando-se em prol da sua coleta. Vamos entender o que é que esse texto está falando para nós agora. Olha só, aqui nós ouvimos falar sobre um empreendimento. Empreendimento para Paulo, naquele momento, não era um empreendimento de um empresário. Não era um empreendimento para ter uma gratificação maciça, materialmente falando. Era um empreendimento para divulgação e para a pregação da palavra de Deus. Paulo ele usou de seus artifícios para pregar para os gentios. E pregar para os gentios não era uma coisa muito fácil. É por isso que alguns pensadores e alguns escritores chamam o apóstolo Paulo de apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios quer dizer que Paulo era especificamente, o seu ministério é especificamente para pregar para os gentios. Que na verdade o que é gentio? Gentio era um povo pagão, era um povo que não fazia parte da família de Deus, era um povo que não fazia parte da casa de Deus. E Deus estava querendo trazer esse povo para a sua família, querendo trazer esse povo para serem salvos através de Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender essa noite sobre a revelação divina para o apóstolo Paulo. A revelação divina para o apóstolo Paulo. E uma primeira coisa que nós precisamos aprender e entender é sobre o desempenho para o chamado de Deus. O desempenho para o chamado de Deus é justamente o que nós falamos agora há pouco. É uma estratégia para fazer aquilo que Deus tinha determinado para que ele fizesse, enquanto ministro de Deus naquele momento. E isso não é diferente para nós hoje. Nós que somos ensinadores e pregadores do Evangelho. Nós precisamos encontrar e definir estratégias. Não é de qualquer jeito, não é sem um planejamento, não é sem um estudo mais profundo em relação às Escrituras. As Escrituras, eu costumo dizer que é um livro espiritual. Não é um livro como nós pegamos lá na escola, um livro do português, por exemplo, que já as regras já estão todas lá visíveis. Um livro de matemática que nós temos lá todas as operações, todas as formas de somar, de subtrair, de dividir, já está tudo determinado, já está tudo arquitetado, tudo pronto. A Bíblia não é assim. A Bíblia ela é
uma enciclopédia em que nós precisamos pesquisar para saber o que é que está por trás do texto em si. Então, quando Jesus disse, examinai as Escrituras, não é uma coisa que nós, só em passar os olhos, já está sabendo. Nós precisamos estar meditando mesmo, pedindo a direção de Deus, buscando conhecimento extra-bíblico. O apóstolo Paulo, ele foi um grande estudioso da Bíblia, e não só da Bíblia, né? O apóstolo era um homem que sabia 4 idiomas, era um homem muito preparado para a pregação do Evangelho. E é isso que Deus viu em Paulo, Jesus viu em Paulo, que era um homem que tinha a capacidade de ir lá nos gentios e divulgar essa palavra, divulgar de uma forma eficaz, para que eles pudessem entender. Uma segunda coisa a nós aprendemos essa noite é a dispensação da graça. A dispensação da graça de Deus. A palavra dispensação significa mordomia. Aí ficou mais complicado ainda. Dispensação, não sei o que é. Mordomia, complicou mais ainda. Mas para ficar mais claro para nós, mordomia é uma palavra em que descreve, por exemplo, eu acho que alguns já viram aí na televisão aqueles mordomos, né, que serve o cafezinho lá para a família, que serve o almoço, que serve o jantar. Mordomia é isso. Não é aquilo que nós aqui na nossa região nordestina costumamos dizer, não. Quando o nosso vizinho está sentado lá no sofá da sua casa, comendo uma picanha, então um suco bem geladinho, de perna para cima. Aí o cara passa lá, vê ele lá nessa situação, diz, olha, o Joãozinho ali, quando está numa mordomia, né, daquelas, para o nosso contexto, mordomia significaria isso, mas para esse contexto aqui, mordomia é serviço, serviçal, aquele que serve a alguém. É isso que Paulo estava fazendo, que nós também precisamos fazer, para que nós somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos de Jesus Cristo na proclamação do seu Evangelho. Amém. A mensagem da graça foi um depósito sagrado entregue a Paulo, a fim de que pudesse falar aos gentios. Foi como o nosso tema está dizendo, que foi uma revelação entregue a Paulo. Deus entregou a Paulo, dizendo, olha, é desse jeito aqui que você vai fazer para proclamar a minha palavra para aquele povo. A terceira coisa a nós aprendermos essa noite é que a comunhão do ministério. Nós também precisamos ter essa comunhão enquanto ministros do Evangelho. Paulo transformou-se em um servo pelo dom de Deus. A palavra traduzida é diáconos, que também quer dizer servo. Paulo jamais considerou seu ofício como algo elevado que o afastasse dos homens. A condição de ser ministro do Evangelho não compete a ninguém achar-se superior ou achar-se o tal da história. Porque todos nós, enquanto servos de Deus, somos do mesmo nível. Não há nenhum que seja mais elevado do que o outro. Então, Paulo teve muito esse cuidado em fazer a sua tarefa de ministro,
sempre de acordo com o que Deus tinha proposto a ele, tinha colocado para que ele pudesse fazer. Nós queremos concluir dizendo a seguinte coisa: que independente do que seja a sua vocação, ou que eu e você façamos na igreja, qualquer coisa que nós façamos na igreja, o ministério da proclamação, atentem para esse trecho aqui agora. O ministério da proclamação que foi revelado a Paulo é entregue também à igreja, pois os gentios lá fora dessas quatro paredes, lá fora talvez dessa comunidade, lá fora nós podemos dizer que é um lugar muito amplo. Nós precisamos levar essa palavra. Esses gentios lá fora carecem da mesma graça que eu e você tivemos. Nós ganhamos esse presente merecido de Deus, que foi o seu perdão dos nossos pecados. Então isso não deixa ninguém gabaritado a agora ficar dentro, né, de quatro paredes, só vindo domingo à noite, né, talvez nem todos os domingos, e isso está tudo certo. Nós precisamos divulgar essa mesma palavra para que os que estejam lá fora também conheçam dessa graça e também goze do mesmo benefício que nós tivemos. E que esses gentios possam agora fazer parte do povo de Deus. Esses gentios agora possam ser da mesma família de Deus. Amém, meus amados? Deus possa nos capacitar mais ainda para a divulgação da sua palavra. Amém.